Vamos ter mais um tempo de oração? Quero convidar você a fechar os seus olhos, a baixar a sua fronte. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de compartilhar, meditar na tua palavra, Senhor. É verdade que os nossos corações precisam ser moldados à tua vontade e por isso, Pai, nós nos colocamos neste momento e pedimos a mediação do teu Santo Espírito para que o nosso coração fique sensível àquilo que o Senhor deseja da tua comunidade, Senhor. Que o Senhor possa desnudar, ó Deus, a nossa alma e assim, Senhor, sermos transformados para a glória de Cristo Jesus, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, como vocês podem ver, nós estamos estudando esse tema sobre a reformição, a missão da igreja na perspectiva reformada. E como vocês já sabem, nós estamos usando os 5 pilares da nossa filosofia de ministério para fundamentar aquilo que nós cremos sobre a missão da igreja na cidade. Então, como anteriormente eu te disse, não abaixe a sua atenção, a sua chave de atenção, porque nós estamos falando de missão, porque afinal de contas, missão é algo que nós convivemos, nós fazemos todos os dias, nós estamos envolvidos nisso. A partir do momento que você professa Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se envolve naquilo que Deus está fazendo em você e através de você. Isso é algo que acontece naturalmente quando você professa que Cristo é o seu Senhor. Você se envolve em algo. Você é chamado para algo. Nos últimos domingos nós trabalhamos então os 2 primeiros pilares da nossa filosofia de ministério. A missão é a razão pela qual a igreja existe. E por baixo dessa síntese a gente tem a explicação que é o alvo da missão é a adoração. O objetivo final da igreja é o ardente deleite na glória de Deus. Adoramos quando submetemos o nosso coração a Cristo, ao Cristo ressuscitado, no poder do Espírito Santo. É assim que acontece a adoração cristã. A adoração cristã acontece com a nossa submissão aos mandamentos, à vontade do Cristo ressuscitado, revelado nas Sagradas Escrituras, mas não pela nossa vontade, não pela nossa bondade, não por aquilo que temos de virtude. Não. É uma ação externa, é uma ação supra-racional, ela está ligada à ação do Espírito Santo em nós. O segundo pilar da nossa filosofia de ministério, o amor é o contexto de toda a missão. E como esse amor, ele se desenvolve, ele não é esse amor romântico que a sociedade pós-moderna tanto evoca. Ele não é um sentimento. Este amor se revela na mensagem da cruz. A cruz guia os nossos métodos, a cruz fortalece a nossa missão. Quando a cruz é central, Deus faz com que a verdadeira adoração flua dos nossos corações através das nossas vidas, das nossas ações e dos nossos lábios. Essas coisas, como nós vimos na semana passada, as nossas ações, a nossa vida, ela deve ter uma intersecção com aquilo que nós proclamamos, com aquilo que nós falamos, para que o nosso testemunho não seja um testemunho vazio. Agora, hoje, nós vamos para o terceiro pilar da nossa filosofia de ministério. As estruturas devem submeter-se ao Espírito Santo. As estruturas, elas não são estruturas simplesmente por serem estruturas criadas, mas as nossas estruturas dentro da nossa igreja, os nossos ministérios, tudo aquilo que fazemos, eles estão submissos à ação do Espírito Santo. Porque nós cremos, como diz as Sagradas Escrituras, que é o Espírito que concede os dons, as virtudes, as belezas que uma igreja produz. Os frutos virtuosos de uma comunidade cristã não têm a ver com uma filosofia humanista de bondade, de centralidade no homem e nas suas virtudes. Os frutos visíveis da espiritualidade cristã é a ação
do Espírito Santo na vida daqueles que creem, na vida daqueles que são chamados de discípulos de Cristo Jesus. Bom, só que às vezes nós caímos em alguns problemas. Eu gostaria de ler a frase, ou melhor, uma ideia do meu amigo Ricardo Agreste, um dos meus mentores, e ele diz o seguinte: muitas das igrejas existentes vivem em um gueto cultural. Percebo, muitas das igrejas existentes, elas vivem dentro de um gueto cultural, tratando de assuntos que eram discutidos no século XVI, ouvindo músicas do século XVIII e fazendo uso de um linguajar que se parece com um dialeto, com os seus inúmeros códigos incompreensíveis para um não iniciado. E a gente precisa fazer uma análise crítica aqui. Não que as nossas músicas sejam ruins, não que os nossos temas teológicos do século XVI sejam péssimos, pelo contrário, né? No entanto, as nossas músicas, os nossos temas teológicos, eles precisam fazer sentido para o ouvinte do nosso tempo. Eles precisam fazer sentido para o ouvinte do nosso tempo. E muito mais, o nosso linguajar precisa fazer sentido para aqueles que não são os iniciados, porque nós temos algumas palavras, algumas expressões que só fazem sentido para aqueles que estão dentro de uma comunidade. Eu lembro que logo no meu início de caminhada cristã, eu cheguei à igreja presbiteriana do Jardim Conceição, e quando eu cheguei, um diácono piedoso, o seu André, chegou para mim e falou: "Bom dia, varão." E eu olhei para ele e pensei no meu coração: varão é a sua mãe. O que é isso? E é lógico que para ele tinha todo sentido, porque varão tem a ver com um homem. É um linguajar bíblico, mas é um linguajar daqueles que têm a costumeira caminhada com as Sagradas Escrituras. Você não passa na rua com os seus amigos seculares e diz: "E aí, varão, tudo bem com você?" Você não faz isso. Pelo contrário, dentro daqueles ciclos de amizade, nos círculos de amizade que nós temos, fora do religioso, fora da esfera religiosa, geralmente a gente chama os nossos amigos, pelo menos eu, né? A gente chama eles de mano. E aí, mano, né? É o mais próximo, talvez, né? Daquilo que seja compreensível para as pessoas. E aqui está uma coisa importante: as pessoas que entram dentro de uma comunidade cristã, elas precisam ser comunicadas do Evangelho de Cristo Jesus. E a nossa linguagem não pode ser o quê? Um empecilho. De maneira nenhuma. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele faz uma repreensão à igreja de Corinto, porque as pessoas estavam entrando no culto deles, estavam ouvindo a mensagem deles, mas eles não estavam o quê? Compreendendo o que as pessoas falavam, o que as pessoas diziam, qual era a mensagem daquele culto. Porque fazia sentido para quem? Para quem era de dentro. Para quem era de dentro era maravilhoso, era gostoso, era legal. Aqueles que eram iniciados na fé cristã, eles já desfrutavam daquelas ideias e o pessoal ficava vibrando. No entanto, para os de fora era incompreensível. E a gente precisa tornar o Evangelho compreensível. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo, se você ler o texto de 1 Coríntios, ele vai dizer assim: olha, é preferível que vocês falem 5 palavras que as pessoas entendam, compreendam, e através dessas 5 palavras, elas compreendendo o Evangelho, elas se dobrem ao senhorio de Cristo Jesus, do que vocês falarem 1000 palavras, e elas não atingirem o seu objetivo. E sabe, meus irmãos, eu acho que às vezes eu sinto isso. Ontem eu estava aqui reunido com parte do nosso corpo de professoras e professores da Escola Bíblica Dominical, porque nós estamos planejando o próximo currículo. Então, se você é professor,
da escola bíblica dominical, você que faltou ontem precisa vir na próxima reunião. Porque depois que a gente planejar, não adianta o quê? Reclamar, ok? Combinei com o pessoal que depois que a gente planejar e implantar, quem não participou não pode dizer, mas eu tenho uma grande ideia. O momento de ideias é no planejamento. Então, deixa eu fazer o merchan aqui. Dia 5 de novembro, às 9 horas, café da manhã, anota na sua agenda se você é professor. O fato é que nós estávamos discutindo aqui a forma da gente comunicar melhor o Evangelho de Cristo Jesus para todas as faixas etárias da nossa comunidade. Que isso precisa ser compreensível, que o arco narrativo do Evangelho precisa estar evidente para as nossas crianças. Que uma cosmovisão precisa ser implantada de maneira consistente. Para quê? Para que as cosmovisões concorrentes, marxistas, humanistas, ou seja, qual for a cosmovisão concorrente da cosmovisão cristã, não entre na mente e no coração dos nossos filhos, dos nossos jovens, dos nossos adultos. E nós estávamos trabalhando isso aqui. Nós queremos ter uma igreja mais compreensível. Então, abre comigo o texto de João capítulo 3, para que nós possamos fundamentar biblicamente tudo isso que eu tenho falado para vocês até agora. A partir do verso 1 até o verso de número 13. Diz assim o texto bíblico. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se não estiver com ele, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos. Como alguém pode nascer de novo sendo já velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês, agora percebam, Jesus coloca aqui no plural, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, se você é mestre em Israel e não entende essas coisas, asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão? Se lhes falar de coisas celestiais, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Bom, deixa eu só dar para vocês o contexto aonde esse texto está inserido. Ele está no Evangelho de João, mas o contexto mais próximo é o contexto do capítulo 2 de João, no final desse texto. Os versículos 23 até o versículo de número 25 diz o seguinte, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, e aqui é Jesus, creram em seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Perceba duas coisas importantes que esse texto, que o final do capítulo 2 dá um ensejo para o capítulo 3. Perceba. Olha só, o verso número 24, João diz o seguinte, Jesus não se confiava a eles. Jesus
não se confiava a eles. E no verso 25, diz o texto que Jesus sabia qual era a natureza humana. Duas informações importantes. A primeira informação, quando o texto diz que Jesus não se confiava a eles, essa palavra de confiança, ela tem a ver com uma forte convicção sobre a verdade para a qual o homem é impelido por uma prerrogativa interna, superior e transcendente. O que o texto está dizendo aqui, que Jesus não se confiava a eles, é que Jesus não se revelou a eles como Messias. Essa é a ideia. O texto está dizendo uma forte... O texto grego, quando a gente olha a raiz da palavra grega, a ideia é essa, é uma forte convicção criada de fora, por algo transcendente. Jesus não estava despertando neles a fé. Jesus não lhe dava confiança nesse sentido. Agora, uma outra informação que é importante, que diante de todos os fatos, mostra o que Jesus estava fazendo, é o final, no verso 25. Jesus, ele conhecia o quê? A natureza humana. A essência do que realmente é o ser humano. A sua maldade. Jesus, ele conhecia a maldade do coração do homem, a sua essência, porque nós precisamos sempre lembrar dessa parte importante do Evangelho. A parte mais importante do Evangelho que muitas vezes nós esquecemos. As más notícias do Evangelho. E quais são as más notícias do Evangelho de Deus? É que a humanidade está desconectada do Deus Criador de todas as coisas, da bondade de Deus, da beleza de Deus, de quem Deus é, por uma opção do homem. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 mostra as consequências da má decisão da humanidade de viver aquém, de maneira autônoma, distante da presença de Deus. E todas as nossas virtudes, todas as nossas bondades, tudo aquilo que nós muitas vezes buscamos e achamos, ou chamamos de bom, ou entendemos como bom, na verdade, é uma autoproclamação de independência, aonde nós desejamos e aspiramos o amor do próximo por nós. Pode perceber. Fora do aspecto da graça, da espiritualidade cristã, toda a bondade secular é uma bondade baseada na vaidade. A pessoa é boa porque ela quer ser notada. A pessoa é boa porque ela quer ser amada. E o texto bíblico e a Bíblia vai nos informar que toda essa bondade, ela é uma má bondade. Porque ela não direciona a nossa adoração a Deus. O nosso coração a Deus. Então Jesus, ele conhecendo a natureza do homem, Jesus sabendo que o homem é pecador, nós entramos no texto que nós vemos, ou que nós lemos. Agora veja, diante desse contexto, eu gostaria de tirar para vocês algumas lições que o texto me dá. Primeiro, as nossas tradições, as nossas culturas internas, as credenciais que carregamos, não nos garante uma genuína experiência com Cristo. As nossas tradições, as nossas culturas, ou a nossa cultura interna, as credenciais que nós carregamos nas nossas costas, não nos garante uma genuína experiência com Cristo. Olha o que o texto bíblico nos informa a partir do verso 1 do capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos.
uma autoridade entre quem? Entre os judeus. Duas coisas que você precisa estar atento quando você lê a informação que João nos dá sobre Nicodemos, sobre o personagem central, ou um dos personagens centrais desse texto. Nicodemos, ele é o quê? Um fariseu. A pergunta talvez seja, o que é um fariseu? Deixa eu te dizer o que o estudioso do Antigo Testamento, Barclay, vai dizer sobre um fariseu. Esta é a segunda menção dos fariseus no livro de João. Mas é o primeiro encontro entre Jesus e um fariseu. A principal coisa a entender sobre os fariseus, perceba, a principal coisa para você entender quem é um fariseu é o seu zelo em obedecer à lei de Deus. Eles levavam a sério a obediência a todos os mandamentos que Deus havia estabelecido no Antigo Testamento. Veja só, quando a gente fala de mandamentos do Antigo Testamento, nós, evangélicos brasileiros, nós pensamos no quê? Nos 10 mandamentos, não é isso? Mas veja só o que um judeu fariseu pensava. O judaísmo ensina que o Antigo Testamento tem 613 mandamentos. 613. 248 prós, ou seja, 248 coisas a favor daquilo que você pode fazer, e 365, uma para cada dia do ano, que você não deve fazer. Daquilo que você não deve fazer. Agora, veja, os fariseus eram um grupo religioso de cerca de 6.000 homens comprometidos em obedecer a todos os mandamentos. Quando alguém se tornava fariseu, ele se comprometeu diante de 3 testemunhas a defender cada detalhe da lei pelo resto da sua vida. Um bom fariseu sabia o Pentateuco, o livro da lei, os 5 primeiros livros das Escrituras Sagradas, de cor. Ele conhecia cada nuance, cada vírgula. No hebraico, cada iota da lei. Ele tinha essa perspectiva. Olha a credencial desse homem. Se nós fizermos uma transposição da nossa realidade para a realidade dos fariseus, o fariseu é um conhecedor bíblico voraz. É alguém que tem uma teologia e um conhecimento refinado. Agora, veja uma coisa que muitas vezes nos escapa. Eles estavam focados no quê? Qual era o foco do fariseu? Dentro da teologia, aonde convergia a visão dos fariseus? Nos mandamentos. 613 mandamentos. Percebe uma coisa que os fariseus faziam? O Barclay continua dizendo para a gente. Um dos mandamentos originais era sacrificar o dia de sábado. Era santificar o dia de sábado. Para mantê-lo santo, deve-se evitar trabalhar no sábado. Olha só, os fariseus passaram algum tempo discorrendo o que constituía o quê? Trabalho. O que é trabalho? O que a gente pode dizer que é trabalho? Dar um nó no sábado é trabalho? Sim ou não? Dar um nó num sábado é trabalho? A gente pode dizer que é trabalho? Sim ou não? E eles estavam discutindo isso. Amarrar uma corda a um balde para tirar água em um poço é trabalho. Então, a pessoa não poderia amarrar uma corda no dia do sábado num balde para tirar água do poço. Ela teria que passar sede o sábado todo. Porque era trabalho. Mas veja só, o detalhe. Não era trabalho uma senhora dar um nó em sua roupa no sábado. Era trabalho para o fariseu dar um nó em um balde. Mas a mulher dar um nó na sua roupa não era o quê? Trabalho. Concessão. Então, se você que está com sede neste sábado, pedir a uma senhora
que dê um nó em suas roupas e desça com a alça do balde até o final do poço e pegue água, isso é aceitável à lei do Senhor. O famoso jeitinho brasileiro. Começou aqui. Você pensa que é só com a gente? Os fariseus. O que é trabalho, o que não é trabalho? Dar um nó num balde com uma corda é trabalho. Dar um nó na roupa de uma mulher não é. Então você faz o seguinte, para não caracterizar trabalho, Supremo Tribunal Federal do Brasil, para não caracterizar trabalho, o que você faz? Dá um nó nas roupas, pede para uma mulher, dá vários nós na roupa, criar uma corda de roupas, puxar a água, isso você está livre para fazer. Perceberam? Mas vem comigo aqui. Será que muitas vezes nós não fazemos isso da mesma forma diante de algumas ordens, de alguns mandamentos, de alguns princípios bíblicos que Jesus nos apresenta no Novo Testamento? O fariseu ele tinha capacidade de criar uma teologia para burlar a lei do Senhor. E eu vou dizer para você, se você olha no Antigo Testamento, você vai perceber que tirar balde, tirar uma água do poço, não era trabalho. Não era trabalho, não era isso que a lei se tratava. No entanto, eles estavam preocupados com coisas que não faziam sentido. Quantas vezes nós, como cristãos, estamos falando de coisas que não fazem sentido para aqueles que não ouviram o Evangelho de Cristo Jesus? Ou quantas vezes nós estamos dando desculpas teológicas para não fazer aquilo que Cristo Jesus nos impele a fazer, nos pede a fazermos. Mas o texto bíblico não fala que Nicodemos era somente um fariseu. O texto bíblico nos ensina que Nicodemos ele era também uma autoridade entre os judeus. E veja, a palavra no original, aqui no grego, dá a entender que a autoridade que Nicodemos tinha, ele era uma autoridade política. Por quê? Porque algumas traduções, principalmente no inglês, dizem ou trazem que Nicodemos era considerado como um príncipe entre os judeus. Agora veja, provavelmente, diz os estudiosos, que Nicodemos fazia parte do grupo seleto do Sinédrio. Quem é o Sinédrio? Quem é o Sinédrio? Muito provavelmente Nicodemos é um membro do Sinédrio, diz o Matt Carter, um estudioso. Se você combinasse o Senado, e ele está falando aqui da realidade dele, né? O Senado dos Estados Unidos e a sua Suprema Corte, você teria o quê? O Sinédrio. 70 homens liderados por um sumo sacerdote, servem como corpo governante da nação. Nicodemos é um deles. Ele é claramente um homem com autoridade e com influência. Então veja comigo. Nicodemos, ele tinha as tradições certas? Ele tinha as tradições certas. Nicodemos, ele conhecia aquilo que ele tinha nas mãos como sagradas escrituras. Conhecia melhor do que a gente. Melhor do que a gente. Ele tinha. Nicodemos, ele tinha as boas credenciais, uma boa reputação entre os seus. Ele tinha. Mas ele tinha uma experiência com Cristo? Ele tinha uma experiência com Cristo? Ele tinha boas tradições? Ele tinha uma boa cultura? Ele tinha várias credenciais? Mas ele não tinha uma experiência com Cristo. Sabe, meus irmãos, muitas vezes eu e você caminhamos nessa linha fina de que as nossas credenciais, de que a nossa cultura, de que as nossas tradições nos transformam em verdadeiros discípulos de Cristo Jesus.
Mas isso não nos faz discípulos. Não nos faz. Não nos faz. Você ter uma tradição, e aqui eu vou dizer para vocês, você ter uma tradição de vir a uma igreja todo domingo, religiosamente você vir os 2 cultos aos domingos, você religiosamente participar das programações de uma comunidade, isso não te faz um discípulo de Cristo Jesus. Não te faz. Não te faz. Porque muitas vezes o nosso coração está apegado às nossas tradições, o nosso coração está apegado às nossas credenciais, o nosso coração está apegado à nossa cultura. Mas isso não me faz um discípulo de Cristo. E Nicodemos está entrando nessa esfera. Ele está entendendo essa realidade. Tanto é verdade que perceba uma coisa que acontece com Nicodemos. Em que horas ele vai se encontrar com Cristo? E eu não vou entrar aqui como o Agostinho faz, né? Agostinho fala que é à noite, daí ele faz uma baita de uma alegoria à noite. Não, para mim é uma questão muito prática, muito simples. Nicodemos não queria arriscar a reputação dele se encontrando com Cristo à luz do dia. Ele não queria. Porque se encontrar com Cristo à luz do dia, aonde as pessoas o veriam com Cristo, colocaria em risco a reputação dele, colocaria em risco a sua posição social e cultural, colocaria em risco a sua identidade social. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Para você se tornar um seguidor de Cristo Jesus, você precisa colocar em risco quem você é. Você precisa colocar em risco a sua identidade social, a sua reputação. Você precisa colocar em risco. Você precisa ser conhecido, não porque você é o melhor profissional naquilo que você faz e desenvolve. Você precisa ser conhecido porque você é bom naquilo que você faz e desenvolve, mas porque aquilo que você faz e desenvolve glorifica a Deus. Isso é colocar em risco a sua identidade. É que quando as pessoas olham para quem você é e para aquilo que você faz, elas não vejam você, elas vejam o Cristo e aquilo que Cristo representa. Porque veja, olha aquilo que muitas vezes nós achamos lindo, né? Porque tem textos bíblicos que nós achamos fantásticos, não é verdade? Tem textos bíblicos que nós achamos lindo, a ideia, a filosofia, aquilo que está por trás. Mas uma das coisas que João Batista, que é o meu herói preferido das Sagradas Escrituras, vocês sabem disso, já falei aqui para vocês isso. O João Batista ele vai dizer o seguinte: o importante é que o meu eu social aumente e o Cristo diminua. Não é isso que ele diz? Não é isso que ele diz? O importante é que o meu projeto pessoal de poder cresça e o Cristo diminua. O que o João Batista vai dizer? O importante é que quem cresça. E que o eu faça o quê? Diminua. João Batista tinha credenciais, ele era filho de profeta. Filho de sacerdote, desculpa. João Batista, ele foi treinado na escola rabínica, porque ele era conhecido como um líder, era reconhecido como um líder. João Batista atraiu multidões para o deserto.
Mas ao invés dele montar um império para si mesmo, ele queria que o Cristo transparecesse na vida dele. Sabe qual que é o seu problema e qual é o meu problema? É que a gente quer ter impérios pessoais. Qual que é o problema de algumas igrejas? É que as igrejas têm ministérios e a gente quer que os ministérios se tornem impérios pessoais. Então a gente faz a melhor SAF para a glória da presidente da SAF. Nada contra. Acabamos de comemorar aqui o aniversário da presidente da SAF. Não estou dizendo, eu estou falando de ministério. Nós queremos ter o melhor ministério de jovens para que o nosso pastor de jovens tenha assim o seu império pessoal e se sinta amado pelos jovens da nossa igreja. O pastor quer que a igreja, o pastor titular quer que a igreja cresça e que todos os amigos dele venham pedir conselhos de como fazer uma igreja crescer. Quando isso começa a nascer no seu coração, você está fazendo a oração de João Batista ao contrário. Perceberam? Agora veja, o texto caminha para um segundo ponto. Deus não está interessado, então, no seu projeto pessoal de ressignificação da sua vida. E veja, eu coloquei ressignificação porque é a palavra da moda. Ele quer a sua transformação, que é diferente de ressignificação. Ressignificação, a ideia do vintage. Você pega um negócio velho e dá a ele uma nova versão, uma nova utilidade. Mas ele continua sendo aquele negócio velho. Não tem transformação, não tem mudança. Tem só uma ressignificação. Cristo não está interessado no seu projeto pessoal de ressignificação. Cristo quer transformar você. Olha o que diz o capítulo 5, o versículo 5. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E Jesus está, então, aqui definindo o que significa nascer de novo. Porque nos versículos anteriores, Jesus disse o quê? O importante é que você nasça de novo. Nasça de novo. E é interessante que Jesus responde uma pergunta que Nicodemos não fez. Perceberam isso? Jesus responde uma pergunta. O Nicodemos começa elogiando Jesus. E Jesus começa colocando minhoca na cabeça do Nicodemos. Por quê? Porque Jesus conhece a nossa natureza. Jesus sabe com quem ele está lidando. E daí o texto bíblico vai dizer, Jesus aqui no capítulo 5, ele está demonstrando, ele está definindo o que significa nascer de novo. Nascer de novo significa nascer da água, que é um símbolo de pureza, e nascer do Espírito, que é um símbolo de transformação e de vida. A palavra usada aqui para espírito aqui é pneuma. E nesse texto ele vai usar todas as palavras relacionadas ao Espírito como pneuma. E isso aqui é muito importante. É muito importante. Então veja, o texto está dizendo, olha, o importante, então, é que você nasça de novo. Não do jeito que você pensou, Nicodemos. Porque a sua mente, a sua compreensão sobre nascer de novo é limitada. Você não precisa entrar no ventre da sua mãe. A sua nascetura, o você nascer de novo aqui, significa o quê? Você ser purificado dos seus pecados, limpo da sua antiga natureza, e você seja vivificado pelo Espírito Santo. Agora, perceba o que o texto continua dizendo, o versículo de número 6. O que nasce da carne é carne. Lembra? Versículo de número 26 do verso 2. Jesus conhece o quê? A nossa natureza. A vontade normativa da natureza humana, a carne. Mas ele continua, mas aquele que nasce do Espírito é o quê? É Espírito. E se você olha no texto original, aqui está uma coisa que a gente perde, né? Porque se você está com eu estou na NVI aqui, mas na revista atualizada faz a mesma coisa. Ele coloca um Espírito em letra grande, se referindo ao Espírito de Deus, e ele coloca um Espírito em letra
minúscula, não é? Mas a palavra no grego é a mesma. Aquele que nasce é pneuma esto pneuma. É a mesma palavra. O que Jesus está dizendo, aquele que nasce do Espírito é Espírito. E ele não está fazendo diferenciação de uma palavra para outra. E isso aqui é importante. Veja, o pneuma, o Espírito, essa palavra, ela tem uma significação base e duas adjacentes. Qual que é a premissa base da palavra pneuma quando os tradutores trabalham essa palavra? Terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, coigual, coexistente com Deus Pai e com Deus Filho. Então, quando o texto bíblico fala do pneuma, ele está falando muitas vezes, a maioria das vezes, do Espírito Santo. Mas também, quando o texto bíblico fala do pneuma, ele está usando outras duas possibilidades. Primeiro, algumas vezes menciona de um modo que enfatiza a personalidade e o caráter de alguém que é transformado pelo Espírito Santo. Segundo, algumas vezes menciona o modo que enfatiza seu poder e trabalho, a forma como o Espírito Santo trabalha e age nas pessoas. Veja só, personalidade e caráter. Gálatas capítulo 5, versos de número 16 a 18. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao quê? Ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão o quê? Debaixo da lei. E daí, se você continua esse texto bíblico, você vai perceber que o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, vai trabalhar o quê? Aquilo que nós chamamos do fruto do Espírito. Que são as características, aquilo que o Espírito nos dá como personalidade. O fruto do Espírito é amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É o que o Espírito Santo está fazendo o quê? Em mim, na minha personalidade. Agora, quando o Espírito também trabalha em nós, com poder, veja o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 1, versos de 7 a 9. Por isso Deus não nos deu o quê? Um espírito, um pneuma. Do quê? De covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, veja, como que o Espírito trabalha? Paulo está dizendo a Timóteo, como que o Espírito trabalha? Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. É assim que o Espírito trabalha. Paulo nos mostra essa realidade. O Espírito trabalhando quando nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, de Cristo Jesus. Eu sou prisioneiro com Ele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, não em virtude daquilo que eu faço, mas por causa da sua própria determinação e graça. É assim que o Espírito Santo de Deus trabalha nas nossas vidas. Você é transformado por Ele. Transformado. Você passa de uma realidade para uma outra realidade. É assim que o Espírito faz, tanto em mim quanto em você. Agora, perceba o último movimento. Quando o Espírito de Deus sopra sobre a minha e sobre a sua vida, haverá evidências inconfundíveis de que isso aconteceu. E aqui tem uma coisa que eu acho que é muito importante para todos nós que caminhamos na espiritualidade cristã. Muito importante para mim e para você. Porque uma imagem que nós temos da pessoa que é redimida por Cristo Jesus é a imagem de uma frágil ovelha. Não é essa a imagem?
Eu sou parte do rebanho de Cristo. Não que isso seja uma imagem mentirosa, isso é uma imagem verdadeira, porque está nas Sagradas Escrituras. Mas é parte da imagem. E aqui está um problema nosso também. A gente muitas vezes nós ficamos com parte da imagem gravada no nosso coração e a gente não entende a imagem como um todo. Então Jesus aqui está dando uma outra parte da imagem. Nós somos o rebanho de Cristo Jesus é o nosso pastor, mas como são aqueles que são nascidos do Espírito Santo? Daí ele vai dizer assim, o vento sopra onde quer. E a palavra vento é o quê? Pneuma. Ele está dizendo, o Espírito sopra onde quer. Se você é da parte do Espírito, se você é nascido do Espírito, perceba, você recebe as características daquele que você é filho. Você recebe as características daquele que te criou, daquele que te formou. E você é nova criatura em Cristo Jesus. Então, veja, o vento sopra aonde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece, perceba, assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Como você é? Qual é a sua característica? Você é como o vento. E daí, provavelmente você já leu isso que eu vou dizer para vocês em alguns dos meus textos, porque eu creio nisso piamente. O texto vai dizer que o vento sopra e o vento é leve. Ser um discípulo de Cristo Jesus é caminhar na leveza da vida. Não é pesado. Não é pesado porque, perceba, em Mateus capítulo 11, verso 30, Jesus vai dizer, pois o meu jugo e o meu fardo, ele é leve. Ele é leve. Venham de mim, aprendam comigo como é viver a vida. Saibam comigo quais são os princípios do reino de Deus que transformam sua vida e tiram o seu fardo pesado e trazem leveza para você. Agora, se sua vida é pesada, se você acha que a sua vida está um fardo, o erro não está no Evangelho. Deixa eu ser muito sincero com você. O erro está em você. É você que não vive o Evangelho de Cristo. O texto vai dizer também que ele é incontrolável, porque o vento, ele sopra onde quer. E o texto bíblico de Gálatas, capítulo 20, me ensina isso. Assim, já não sou eu quem vive. Já não sou eu que estou controlando a minha vida. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo, olha, a partir desse momento, a partir do momento que eu sou nascido do Espírito, que eu sou incontrolável como o vento, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. O Espírito também, ele é perceptível, porque o texto bíblico vai dizer que nós ouvimos a voz dele. Eu ouço a sua voz. E em 1 Coríntios, capítulo 12, versos de 4 a 7, diz o seguinte, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua, perceba, é o mesmo Deus que efetua em tudo e em todos. É Deus que está trabalhando em tudo e em todos. Agora, uma coisa muito importante. Se você é alguém que nasceu do Espírito, o Espírito concedeu um dom a você. Você tem esse dom. Paulo, em outra carta, vai dizer que o chamado, que o dom de Deus, ele é irrevogável. Você não perde aquilo que você ganhou. Você só não está usando. E por final, ele é imprevisível. Atos capítulo 16, verso 7. Lucas diz, quando chegaram à fronteira de Mísia,
tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Lucas está contando uma viagem missionária de Paulo. Paulo tinha as melhores intenções de entrar em Bitínia e falar do quê? Do Evangelho. Mas olha só a percepção que tanto Lucas quanto os apóstolos têm. Ele está dizendo, olha, não foi ninguém que me impediu. Não foi o demônio que me impediu. Foi o próprio Espírito do Cristo que me impediu. Foi Jesus que impediu. Por quê? Porque o Cristo, ele é imprevisível. Você pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É imprevisível. É imprevisível. Então, se os seus planos se frustrarem, se aquilo que você planejou se frustrarem, antes de você achar que foi o diabo que te sabotou, talvez seja Deus, com um plano melhor para você. Porque para Paulo e para a viagem missionária dele, Deus tinha um plano melhor. E o plano melhor é o plano que glorifica a Deus. Deixa eu aplicar para você o final do texto. No final do texto de João capítulo 3, o Nicodemos chega e pergunta o seguinte: como pode isso então? Jesus, ele responde, eu vou usar aqui a versão do Eugene Peterson, que é a mensagem, que é uma paráfrase das Sagradas Escrituras. Ele diz assim, Jesus disse, você é mestre respeitado em Israel e não conhece o básico, Nicodemos. Você é mestre, você conhece a lei, você conhece os profetas, você sabe que o Cristo deveria vir, você não conhece o básico. Ouça com atenção. Essa é a pura verdade. Falo apenas a respeito do que conheço por experiência. Dou testemunho apenas do que tenho visto com os meus próprios olhos. Não me baseio em boatos, mas, em vez de encarar as evidências e aceitá-las, você, Nicodemos, as evita com perguntas. Você está evitando a sua transformação, o seu confronto com mais perguntas. Se quando digo coisas claras, como o dia, você não acredita em mim, por que eu falarei de coisas que você não pode ver? De coisas dos céus? De coisas de Deus? O texto vai me mostrar o seguinte, mas, em vez de encarar as evidências e aceitá-las, você as evita com o quê? Com perguntas. Quantas vezes eu e você, ao invés de abraçarmos aquilo que as Sagradas Escrituras diz, porque o que está dito lá está claro como o dia, a gente fica fazendo perguntas desnecessárias. O que está claro como dia nas Sagradas Escrituras? Que você precisa fazer discípulos de Cristo Jesus. Alguém tem alguma dúvida disso? Alguém tem alguma dúvida? O que está claro como dia nas Sagradas Escrituras? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai a Deus senão por Ele. Não existe essa balela pós-moderna de que todos os caminhos levam a Deus. Não existe essa balela pós-moderna de que existe todas as verdades, de que todo mundo tem uma verdade. Não existe essa balela pós-moderna do politicamente correto. Não existe. Mas a gente fica fazendo perguntas a coisas que estão claras como o dia. É a mesma coisa que o Chesterton diz quando ele fala da grama. Ele diz o seguinte, haverá um dia, em certa geração, que nós vamos ter que provar que a grama é verde. Quando eu olho para a igreja, em alguns aspectos da missão e da santificação,
eu acho que eu estou tentando provar que a grama é verde. As pessoas estão brincando de evangelho. Quero convidar você, nessa manhã, a se render, não ao meu discurso, mas ao Espírito de Deus. E a nascer de novo. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça? E a gente orar. Pai, nós queremos te louvar por tudo aquilo que o Senhor fez no nosso meio, nessa manhã. Queremos te pedir a tua bênção, ó Deus, para as nossas famílias, porque sabemos que tudo que temos, tudo que fazemos, depende do Senhor, ó Deus, porque é no Senhor e em Cristo Jesus que nós nos movemos e existimos, ó Pai. Então, nos abençoa, Pai. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até às 18h30.